Muito obrigada, Catarina Pacheco, pelo que me estejam a ouvir e a ouvir bem. Gostaria, antes de tudo, de felicitar a mulher africana pela passagem de mais um dia consagrado à sua imagem, coragem e determinação. Também agradecer à senhora embaixadora Balbina Silva por se ter lembrado de me endereçar este convite. Muito obrigada, senhora embaixadora. Miss Ellen Johnson, if you stay with us, thank you very much for all. Thank you very much for all. Cumprimentar todas as senhoras que intervirão neste encontro, conferência, que tem uma natureza internacional, já que integra pessoas, especialmente mulheres, localizadas em várias partes do mundo, e dizer também bem-vindos a todas e a todos os que dispensaram um pouco do seu tempo hoje, sábado, para refletir em torno de questões que preocupam o nosso dia a dia. Pediram-me que falasse sobre o acesso à justiça e a construção de espaços de promoção da igualdade em prol do combate à violência. É uma questão extensa, porque ela engloba três outras questões que são centrais e de alto interesse para a situação da mulher. O acesso à justiça é uma questão. A construção de espaços de promoção de igualdade é uma outra questão. O combate à violência é uma terceira questão. Como conseguir tratar delas em apenas 15 minutos parece ser difícil, mas nós procuraremos, relativamente a cada uma, trazer o que nos parece essencial e apropriado para o evento que estamos a realizar. Começando pelo acesso à justiça, é importante dizer que ele é um direito fundamental. Na nossa Constituição, a CRA, ele vem previsto no artigo 29, enquanto princípio geral em matéria de direitos e deveres fundamentais. O que se pretende com este artigo é, no essencial, dizer que todos, mas todos, independentemente da sua ascendência, do sexo, da raça, da etnia, da cor, de deficiência, de língua, de local de nascimento, de religião, de convicção política, ideológica ou filosófica, de grau de instrução, de condição econômica ou social ou profissão, e isto respeita ao princípio da igualdade, eu dizia, todos têm o direito de ir ao tribunal para a defesa dos seus direitos. E mesmo que não tenham meios financeiros, têm direito a que as suas causas ou questões sejam levadas a tribunal, sejam decididas de modo célere, prioritário, em prazo razoável, para que obtenham uma proteção efetiva, uma resolução certa e útil da sua questão. É que quando os processos levados a tribunal demoram muito, muitas vezes, quando a decisão chega, ou a questão já se resolveu por si mesma, ou por vezes a decisão já não interessa, porque já causou tanto prejuízo, tanto desgaste e tanto desgosto, que na verdade já não vale a pena sofrer mais. Mas qual é a importância desta tutela efetiva? Nos processos de família urbana, que se regem pelo direito positivo do Estado, a partilha dos bens, sobretudo quando há filhos menores sujeitos a inventário obrigatório, inventário orfanológico, e eu faço esta distinção porque
no direito positivo das comunidades tradicionais, a forma de resolver a partilha processa-se de modo diferente e praticamente termina com o encerramento do óbito, ou seja, o óbito não pode encerrar sem que as questões relativas àquele grupo que perdeu o pai ou a mãe fiquem efetivamente decididas. Uma outra questão pode ocorrer quando o marido se comprometeu com duas famílias. Podem ser duas, podem ser três, podem até ser quatro. Em regra, este é um fenômeno que dificilmente ocorre com a mulher. E digo dificilmente porque, primeiro, não tenho notícia de, na atualidade e nos centros urbanos, uma mulher ter constituído duas famílias. Segundo, também não tenho informação, e digo, pode ser mesmo falta de informação, que nas comunidades, e no caso falo de Angola, onde vigora com eficácia, ou seja, o direito tradicional, onde o direito tradicional é direito positivo, que uma mulher possa ter duas famílias, no sentido que estou a referir, ter, por exemplo, dois maridos, um em cada casa e filhos em cada casa. Ainda o caso da ruptura da união de facto, não reconhecida, em que haja bens a partilhar. Portanto, só para lembrar, a união de facto é a situação em que um homem e uma mulher decidem viver juntos, constituir uma família, sem terem cumprido a formalidade do casamento, ou seja, e de fazer o registro ou o respectivo registro na conservatória. Porque, em virtude do Estado angolano ser laico, ele não tem uma religião oficial. E o casamento na igreja não vincula o Estado, não é válido. E por isso não constitui impedimento, por exemplo, para efeitos de qualquer dos cônjuges se casar com outra pessoa no registro civil. Depois talvez possamos falar um pouco mais sobre esta questão. Ora, neste tipo de processo, é importante que as decisões sobre a partilha, ou a divisão dos bens, ou a guarda dos menores, não demorem muito tempo. Que interesse pode ter uma regulação do exercício da autoridade paternal? Ou seja, decidir com quem é que as crianças devem ficar porque o pai e a mãe entendem que o seu casamento não deve continuar. Que sentido pode ter um processo que começa quando o menor, cuja guarda se discute, tem 6 anos de idade e termina quando ele tem 18? Já se tornou maior, já não é necessário, ele já não precisa da guarda nem de tutela, porque ele já é maior. Isto foi só um exemplo. Por isso é que dizemos que o acesso a uma tutela efetiva, a uma tutela do direito que de facto resolva as questões e em tempo útil, é indispensável. Combate à violência. Poderíamos começar por definir violência. Segundo Conceição Nhanga, na sua obra A Violência Doméstica no Contexto Angolano, uma visão jurídica e policial. A Conceição Nhanga é uma mulher polícia que trabalha com questões de violência doméstica. Ela, na sua posição na direção de investigação criminal, ocupa-se das questões de violência doméstica. Ela definiu na sua obra a palavra violência como algo que significa veemência, impetuosidade. Ela diz ainda que a origem é do termo violação, e é latina a origem, violare. Ainda segundo o dicionário Oasis,
Violência é a ação ou o efeito de violentar, de empregar força física contra alguém ou contra algo. É ainda intimidação moral contra alguém. É ato violento, é crueldade, é força. Do ponto de vista jurídico, esse mesmo dicionário diz que violência é constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém para o obrigar a submeter-se à vontade do outrem. É coação. Portanto, fim de citação. Eu não curei de buscar outras definições, porque considerei que esta reúne o essencial para a breve abordagem que aqui pretendemos. A violência pode ser física, moral ou psicológica. Parece não ser necessário definir cada uma destas formas, mas são elas que caracterizam o modo como a violência se manifesta. Onde é que qualquer um de nós assiste às primeiras manifestações de violência? Em casa, no seio familiar, desde pequeninos, no modo como os nossos pais se relacionam, como se relacionam conosco, a forma como nos educam, o tipo de linguagem que utilizam, o modo como nos comparam uns aos outros, mesmo entre irmãos. Pode conter manifestações de violência que vamos com elas convivendo, de tal ponto ou a tal ponto que chega a uma altura em que já as consideramos normais. Mas acontece que nem todos nós tivemos o privilégio de viver e crescer com o papá e com a mamã. Por vezes, vivemos e crescemos com os tios, com o avô ou os avós, num internato que pode ser do Estado, da igreja ou de uma organização de caridade. Aqui, muitas vezes, é o salvo sem poder. Cada um tem que se defender. Senão, desde o que hoje se chama bullying até aos espancamentos, vai apenas um passo. E aí crescemos. E quando de lá saímos, é essa a nossa referência de vida. E muito dificilmente nos relacionaremos com o outro de modo muito diferente. Maria do Carmo Medina, que muitos de nós, eventualmente presentes neste encontro e neste evento, tivemos o privilégio de conhecer, foi uma lutadora, sobretudo no sentido de trazer para as leis de Angola independente uma perspectiva diferente de como encarar o papel da mulher na sociedade e fazer constar da lei o modo como aquela igualdade que acima me referi deveria ser efetivada, se tornasse eficaz, real, útil. Foi ela que, com o conhecimento que tinha do direito e da lei, levou a que o Estado de Angola independente revogasse todo o título relativo à família que constava do Código Civil português. Havia uma norma que dizia assim: entrega ou depósito de mulher casada. Portanto, mulher era depositada. Se por qualquer razão ela decidisse sair de casa, ela era devolvida e depositada na mão do marido, segundo o Código Civil. Se há juristas do meu tempo, hão de naturalmente lembrar-se desta questão. E foi, de facto, Maria do Carmo Medina que traz este Código da Família. Criou um grupo de trabalho, trouxe a aprovação pela então Assembleia do Povo do primeiro Parlamento angolano desse Código da Família. Ela entendia, e eu também entendo, que a situação da mulher depende muito das condições familiares em que ela nasce, cresce e se torna mulher. O trabalho de fundo, o primeiro trabalho a fazer, é com a família, porque é ela que dá as bases para a vida. É ela que forja a personalidade, o caráter,
que são elementos indispensáveis para a vida, para a criação e promoção dos espaços de igualdade. Se na tua família ou no seio familiar em que você cresceu, meninas e rapazes são tratados de modo diferente apenas porque há tarefas domésticas que são para as meninas, como arrumar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, cozinhar, ir ao mercado, comprar os ingredientes para fazer a comida. E para os rapazes, ajudar o eletricista. Hoje vem o pintor. Não saias de casa porque tu é que vais ajudar o pintor. Cheguei com as compras, vem ajudar a carregar, porque é pesado. Pesado é tarefa de homem. Como tarefas para rapazes, então será essa a tua referência. Daríamos ou poderíamos dar múltiplos exemplos, mas o tempo não nos permite. Por isso, passamos ao terceiro elemento da nossa conversa, a construção de espaços e a promoção da igualdade. Como referi, os espaços de igualdade devem ser criados no seio familiar. Devem ser pai e mãe os promotores, em casa. Essa construção tem um princípio, um primeiro pilar: educação. Aqui incluímos o ensino, a instrução e a formação. Não somos muito apologistas, e eu lamento discordar com a nossa querida colega Maria do Carmo de São Tomé. Eu digo, não sou muito apologista da chamada discriminação positiva, porque considero que, embora ela se tenha mostrado necessária, não é eficaz, porque estimula uma certa atitude de acomodação. Para nós, para mim, a igualdade não se disputa, a igualdade constrói-se. E a construção é algo que é paulatino, gradual, tijolo a tijolo. E o caboclo é a família. É ela que primeiro precisa de ser construída e sustentada, no sentido de que ela precisa de ter os meios para que possa ser equilibrada e dar o equilíbrio a quem dela faz parte. Em que condições vivem as famílias? E o que é que elas são capazes de oferecer aos seus membros? As famílias devem poder sobreviver por elas mesmas, é verdade, mas ao mesmo tempo poder contar com o apoio do Estado, que não é mais do que o gestor de um conjunto de famílias. Afinal, o que é a sociedade senão o conjunto das famílias? É verdade que depois temos que introduzir outros elementos, as instituições, as organizações, etc. Mas são as famílias que constituem a base da sociedade. Estou a falar da família enquanto conjunto de pessoas humanas que são titulares de direitos, mas devem também cumprir os correlativos deveres, obrigações. Têm virtudes, mas cometem erros que precisam de ser corrigidos para que se retome o equilíbrio. Restringindo ainda mais e falando da mulher, permitam-nos que diga, uma mãe submissa no sentido de aquela que aceita ser espancada, insultada, maltratada pelo marido, porque precisa de manter o casamento para mostrar à sociedade que é casada, ou mostrar à rival que este marido é meu e vamos ver quem fica com ele. Essa mãe tem condição para transmitir às filhas experiência de igualdade? É que para nós, igualdade pressupõe respeito, consideração pelo outro, mesmo que esse outro esteja errado. Igualdade requer que olhemos o outro com a dignidade que ele tem, nem que seja apenas a dignidade de pessoa humana. E primeiro do que tudo, é esse sentimento que precisamos de criar em nós mesmas, mulheres, porque é ele que nos dá a força para progredir na vida e na sociedade. Progredir
não significa apenas ocupar cargos no espaço público, mais concretamente na política. Com as devidas desculpas que me antecipo a pedir, vejo muitas de nós preocupadas em ocupar cargos e até se defende que se não estivermos nesses cargos, não conseguiremos atingir as metas que as Nações Unidas estabeleceram. Os nossos assuntos não são resolvidos porque não há mulheres a defendê-los nos órgãos de decisão. Até ministérios para os assuntos das mulheres criamos. Mas perguntemo-nos, por acaso, no orçamento do Estado, aqui falamos concretamente do Estado angolano, o ministério que se ocupa das questões das mulheres e ao qual se juntou a família, numa verdadeira demonstração de que a família é assunto das mulheres. Dizia, por acaso, a cota que é atribuída, que me desculpem os economistas se eu não estiver a usar a terminologia correta ou adequada, é maior? É um montante considerável? Ou é igual aos demais, ou se calhar até muito mais diminuto? Cada vez mais vemos mulheres africanas aparecerem eleitas para o exercício de cargos em organizações internacionais, mundiais e do continente africano. Ouvimos a nossa querida Josefa Sacou, a quem, embora não esteja aqui, mas eu tenho a certeza que lhe vai chegar os meus cumprimentos especiais. Não nos lembramos de mais nenhuma. Se houver, agradeço que me façam chegar porque é importante. A criação de espaços e a promoção da igualdade requer que olhemos umas para as outras como iguais, embora na diferença. Mas cada uma, lá onde estiver, a desempenhar o seu papel. E esse precisa de ser respeitado e considerado. A criação de espaços pressupõe, do nosso ponto de vista, criação de projetos viáveis e realizáveis. Projetos de educação e formação. Primeiro do que tudo, para que tenhamos conhecimento dos nossos direitos, para os exercitarmos, dos nossos deveres, para os cumprirmos. De todos os direitos, o mais importante, do meu ponto de vista, é a liberdade. Temos de ser livres nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Claro que livres, mas responsáveis. E na nossa qualidade de mulheres, a nossa principal responsabilidade é garantir a estabilidade da família. O ser professora catedrática, juíza conselheira jubilada, não me exime da minha responsabilidade de esposa e mãe. Mesmo já não tendo filhos menores, continuo a ter de ser um ponto, uma retaguarda segura para os meus filhos. Eu tenho que continuar a ser isto. Ora, termos capacidade para fazer esta conjugação é que faz de nós livres, iguais e capazes de promover a igualdade e, em consequência, não permitirmos violências, sejam elas de que tipo forem. Precisamos de ser independentes. E independentes de nós mesmas. Libertarmos-nos dos entraves que nos rodeiam. Acreditarmos em nós mesmas. Acreditarmos que somos capazes de realizar coisas, de fazer coisas, para assim podermos vencer. Eu agradeço a vossa atenção e espero não ter ultrapassado o tempo que me foi permitido. Muito obrigada.